trabalhadores do Brasil. Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um episódio de Moinho de História. E o episódio de hoje será um episódio dividido em duas partes, praticamente. Porque eu vou falar hoje com você sobre a Revolução de 30, um dos momentos mais importantes da história do nosso país. E esse episódio, eu digo que está dividido em duas partes, porque eu irei gravar nas próximas semanas um episódio sobre a Era Vargas, um ou mais episódios, sobre a Era Vargas. Então esse será quase uma introdução à Era Vargas em si, mas eu ressalto novamente que é um momento de extrema importância para o nosso país. Porém, antes de começarmos, eu quero fazer um agradecimento, aproveitando essa retrospectiva do Spotify, e agradecer a todo mundo que escuta o podcast, acompanha. Foram quase 600 minutos de gravações publicados esse ano. Nós estamos entre os 10% de podcasts de educação mais compartilhados do mundo. Eu agradeço a todo mundo por isso. Agradeço em especial ao Felipe, vulgo Dom Ratão, grande amigo meu, que não só compartilha, como também financia o podcast. Agradeço muito ao Dom Ratão por todo o apoio. Se você tem interesse e condição de nos apoiar, pense em fazer isso. Todos os links, todas as informações estão lá no nosso Instagram. Mas agradeço novamente a todo mundo. Espero que em 2023 você continue nos acompanhando. Para aqueles que ouvem no Spotify, lembre de seguir o podcast. Só clicar lá no coraçãozinho. Você vai receber avisos de sempre que eu publicar um episódio. Nos siga também no Instagram, @mundinho de história. Estou sempre publicando lá, sempre tentando conversar com vocês. Qualquer dúvida, comentário, crítica, sugestão, pode mandar lá em comentário dos posts, mensagem direta. E, sem mais delongas, vamos entrar no nosso episódio dessa semana. Para falarmos da Revolução de 30, primeiro eu tenho que apresentar a vocês o contexto anterior à Revolução de 30, mais precisamente a República Oligárquica. Uma república, agora com o civil no poder, após alguns poucos anos de domínio para os militares, com Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e uma república curiosa, porque uma república deveria ser algo público, um governo para o povo, de certa forma. Mas não é isso que acontecia. A política nacional era dominada por elites locais, pelas famosas oligarquias, muitas vezes essas ligadas ao café. E o Brasil, um país extremamente agrário na época, mais do que os atuais, dependia extremamente do café. O café era nosso maior produto exportado, era a fonte de nossas divisas. Por isso é algo muito protegido. E a política também era marcada por diversas fraudes. Não é novidade que as eleições da República Oligárquica haviam votos contados 2 vezes, haviam mortos votando, com aspas, obviamente, haviam perda de votos, compra de votos, fora também a violência política. O uso da violência, de ameaças, para fazer com que pessoas votassem no candidatos oligarcas, votassem no candidato coronel, por exemplo. E nesse contexto da República Oligárquica, 2 estados se sobressaem um pouco: Minas Gerais e São Paulo. Se sobressaíam por conta de uma aliança chamada Política do Café com Leite. Essa política, basicamente, dizia que os 2 estados iam se revezar no poder, ou seja, iriam se apoiar para que os seus candidatos escolhidos assumissem a presidência da República. E, nesse período, vale ressaltar a eleição de 1922, pois foi o ano que foi criada a chamada Reação Republicana. Reação essa que foi basicamente uma aliança entre diversos estados e oligarquias não cafeeiras que decidiram apoiar Nilo Peçanha como candidato à presidência da República, de uma forma a bater de frente com a política do café com leite. A ideia da Reação Republicana, a Reação Republicana tinha uma grande satisfação com a forma
que o governo tratava a questão do café, valorizando muito mais o café do que qualquer outro produto, mesmo que isso prejudicasse outros ramos da economia. Eles tentam se fortalecer, bater de frente, mas acabam derrotados. Mas isso não quer dizer que essa aliança mineira e paulista ficaria para sempre no poder. Porque, justamente na eleição de 1930, a política do café com leite chega ao fim. Quando São Paulo rompe com Minas Gerais, não apoia com um candidato mineiro, lançando o paulista Júlio Prestes à presidência, como candidato à presidência da República. Minas Gerais, necessitando então de apoio, cria a chamada Aliança Liberal, junto com Rio Grande do Sul, Paraíbas e outras oligarquias. Teria como objetivo vencer a eleição, desbancar essa oligarquia paulista. O nome escolhido para ser candidato à presidência pela Aliança Liberal foi o sulista Getúlio Dornelles Vargas. Certa menina desencantada. Vargas, nascido em 1883 no Rio Grande do Sul, nasceu em uma família da elite local. Na sua juventude adulta, chegou a servir no exército, porém não se encontrou lá, vamos assim colocar, partindo para então a academia, onde estudou direito. Se forma e em 1924 é eleito deputado federal pelo seu estado, e enquanto político chegou a ser ministro da Fazenda de Washington Luiz, um cargo que ocupa por apenas 2 anos, mas que foram 2 anos que o forneceram muito conhecimento, experiência na área da política e da economia. Em 28, é eleito governador do Rio Grande do Sul, um cargo que demonstrou a todos que tinha uma grande habilidade de negociação e conciliação, pela forma que lidou com oligarquias do Rio Grande do Sul que eram rivais, conseguiu conciliar, conseguiu manter a unidade do Estado, e habilidades essas que seriam muito úteis no futuro, quando assumisse a presidência da República. Em 30, então, Vargas é candidato à presidência. Ocorre a disputa em 1930 e por cerca de 300 mil votos, Júlio Prestes é eleito, Washington Luiz e a oligarquia paulista conquistam a sua sucessão no poder. Porém, a Aliança Liberal não iria aceitar de bom grado essa derrota. Vários nomes, como Oswaldo Aranha, Lindolfo Collor, avô do atual senador Fernando Collor, que foi presidente da República também, junto com outros políticos, até mesmo o líder socialista Luiz Carlos Prestes, passaram a apoiar a Aliança Liberal em uma ideia golpista, em uma ideia de realmente impedir a posse de Júlio Prestes. E, de uma forma macabra, a Aliança Liberal consegue uma vantagem a certo ponto. Em 26 de julho, João Pessoa, que foi candidato a vice-presidente de Vargas, é assassinado na Paraíba. O seu assassinato foi uma questão passional, não política. Porém, o assassino tinha relações com aliados de Washington Luiz. E, obviamente, a culpa caiu também no presidente. Nesse momento, uma revolta parecia inevitável. A Aliança Liberal, a oposição ao Washington Luiz, já estava se programando, já estava se armando, se coordenando para uma revolução. Não é à toa que, na época, o coronel Góes Monteiro, que depois se torna general e uma das figuras mais importantes da era Vargas, chegou a montar um quartel-general revolucionário para decidir os próximos passos. E assim, como foi decidido pelos militares, em 3 de outubro de 1930, a revolução tem início. Primeiro em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, depois se espalhando por todo o país. E à medida que se espalhavam e tropas começavam a avançar em direção ao Rio de Janeiro, a pressão aumentava sobre o presidente. Porém, o Washington Luiz, que não queria o conflito, não abria a mão do seu cargo.
não estava disposto a abrir mão da presidência da República. Foi apenas com muita insistência dos militares, do Exército e da Marinha, e até mesmo após uma conversa com o cardeal Leme, que o Washington Luiz renuncia ao seu cargo. Então podemos aqui colocar que, mais uma vez, os militares estavam por trás da deposição ou da renúncia de um líder. Eles depuseram Dom Pedro II em 1889 e agora praticamente depuseram o Washington Luiz em 1930. Como consequência da deposição do presidente, obviamente, a posse de Júlio Prestes, sucessor político de Washington Luiz, não seria realizada. Os militares, então, no dia 3, assumem o poder e pensavam como seria a transição, se é que haveria uma transição. Porém, com pressão política e social, 10 dias depois, no dia 3 de novembro, Getúlio Dornelles Vargas é empossado presidente da República. Ou seja, novamente, o poder é passado para os civis por meio dos militares. No último episódio, que eu falei sobre o contragolpe de General Lott, eu ressaltei como os militares sempre atuaram como os garantidores da democracia da República, algo que não deveria acontecer. E o fato é que todo esse movimento das elites contrárias a São Paulo e dos militares, que culmina na posse de Vargas com o presidente da República, ainda que no governo provisório, é a chamada Revolução de 30. Eu queria falar agora um pouquinho sobre alguns grupos políticos e não políticos que participaram da Revolução. O primeiro dele, que já falei, inclusive, o primeiro deles, que já foi muito falado aqui, foram os altos militares, que governaram por 10 dias o país, uma junta provisória, e estavam extremamente insatisfeitos com a fraqueza dos governos civis, que dependiam do exército para conseguir se impor. Ainda da área militar, nós temos o movimento tenentista, um movimento muito interessante que vale a pena fazer um episódio inteiro sobre, e é um movimento extremamente nacionalista e, em certo ponto, até mesmo elitista. E assim como os militares como um todo, defensor da modernização do país, defendendo que o Brasil deveria se modernizar para garantir sua soberania e sua proteção. Eles não necessariamente acreditavam em democracia, e muito pelo contrário, a certo ponto. Alguns chegavam a dizer que o Brasil já tinha tido experiência democrática e que agora estava na hora de testar alguma solução não democrática para alcançar objetivos. Então, sim, muitos apoiavam ideias autoritárias, ideias de ditaduras. Junto ainda nós tínhamos constitucionalistas, que eram os liberais, defensores de eleições livres, defensores da necessidade de uma criação de uma nova Constituição, um grupo especialmente forte em São Paulo. Eu ressalto isso porque em 1932 nós temos a Revolução Constitucionalista em São Paulo, justamente pedindo uma Constituição e o fim do governo provisório do Vargas. E vale saltar que até agora eu não falei nenhum grande movimento de esquerda. Por quê? Porque a esquerda na época não tinha nenhum grande nome. Provavelmente o maior nome da época da esquerda era o Luiz Carlos Prestes. Porém, esse estava ainda na coluna Prestes e não tinha um apoio político centrado na política em si. Não tinha políticos dele. Não tinha a sua bancada, por exemplo. Não tinha uma força política de esquerda realmente capaz de exercer pressão no Brasil. Havia um crescente movimento operário, movimento socialista, movimento anarquista, mas nada forte o suficiente para pressionar o novo governo. E o último grupo que vale saltar são os cafeicultores, insatisfeitos com a desvalorização do café, que já era algo constante e comum durante as primeiras décadas do século XX, e principalmente após
a Primeira Guerra Mundial e, mais recente da Revolução, a crise de 29, queriam um governo que fosse capaz de defender o café. E acreditavam que Júlio Prestes não seria capaz disso. Por isso, apoiaram Vargas. E Vargas, uma das primeiras coisas que ele faz é justamente proteger o preço do café. Em sua carta de testamento, em 54, Vargas defende suas ações pelo café. Muito deve conhecer que aquela história que o Vargas compra café, assim, o governo Vargas compra café e queima para aumentar o preço, diminuindo a oferta. Então o fato é que a revolução aconteceu e foi vitoriosa. Mas os 15 anos que os Vargas ficou no poder seriam 15 anos marcados de disputas, de lutas, de revoltas e que culminariam em um golpe de Estado que depõe Vargas em 45, mas também marca uma época provavelmente sendo um dos períodos mais importantes da nossa história do século XX. Eu arrisco dizer que o Vargas foi o político mais importante para o Brasil no século XX. Ele foi líder de um governo provisório, foi líder de uma revolução, foi líder eleito 2 vezes, foi um ditador, governou 15 anos seguidos e mais 3 anos posteriormente, se consagrou o pai dos pobres, o criador das leis trabalhistas, o defensor do trabalhador e dos mais pobres. Não vejo no século XX uma figura que tenha movido as massas como Getúlio Vargas fez. Certa menina desencantada. Como eu disse, esse episódio é para explicar sobre a Revolução de 30 e para começar essa introdução ao que vão ser provavelmente 2 ou 3 episódios sobre a Era Vargas. Eu espero que tenha ficado clara como e quais grupos fizeram a Revolução e por que a fizeram, toda a disputa política no Brasil oligárquico, como Vargas rompe com isso. Eu agradeço a todo mundo que escutou até aqui. Qualquer dúvida ou comentário, como eu disse mais cedo, manda no nosso Instagram, @mundinhodehistoria. Eu agradeço também a Gabriela, que tem sempre ajudado a escolher os temas, sempre dando alguns toques. Muito obrigado para todo mundo por ter escutado até aqui. Espero ver todos vocês na próxima semana. Compartilhe esse episódio com seus amigos, colegas e até a próxima. Trabalhadores do Brasil! Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República.